Olá, meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Que bom podermos estar aqui mais uma vez para junto podermos conversar um pouco mais sobre a palavra de Deus. Que bom poder estar aqui mais uma vez com você, com vocês, né? Que bom que você está aqui com a gente. O intuito do nosso canal é abençoar a sua vida e trazer aquilo que é relevante concernente à palavra de Deus ao seu coração, ao seu ministério, né, à sua vida cotidiana. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que o Eterno abençoe os seus sonhos, que o Eterno abençoe o seu futuro, que o Eterno possa cumprir o seu eterno propósito na sua vida de maneira linda e poderosa, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, hoje eu quero trazer algo muito interessante também ao nosso coração. Nós passamos aí sobre, algum tempo atrás, sobre aí os 500 anos da Reforma, a importância da Reforma para o cristianismo, na história do cristianismo, e um marco dentro desse mover, desse avivamento aí pela palavra, tem aí o seu início aí por causa de um livro da Bíblia muito especial, que é a Epístola aos Romanos. A Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos foi de fundamental importância, foi o pavio, que acendeu aí esses grandes reformadores. E é sobre essa epístola que eu quero dar uma pequena introdução ao coração dos irmãos. E se o Senhor assim nos permitir, nós estamos estudando aí, algumas perícopes desta epístola, e trazendo algumas coisas ao nosso coração, ao nosso dia a dia, para o nosso contexto. Mas hoje eu quero trazer apenas uma pequena introdução, fazer uma introdução aí com vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, e versículo 1 e versículo 7. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. O 7. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça a vós e paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Que texto poderoso, que texto maravilhoso que nós temos na palavra de Deus. Meus queridos irmãos, é de fundamental importância entendermos, o pano de fundo, o contexto, o que acontecia na época, porque para que se aprenda, se extraia a real palavra de Deus, é necessário você fazer perguntas ao autor. Por que esse texto foi escrito? O que o autor entendia? O que os leitores daquela época entenderam? Qual é o sentido desse texto? O que o autor quer dizer? O que Deus quis passar para eles que nós precisamos saber hoje? Isso é muito importante, porque a Bíblia não é de particular interpretação. Nós precisamos da atuação do Espírito Santo e precisamos entender que tudo está o quê? Dentro do contexto, porque texto fora de contexto já era pretexto para heresias e muitas coisas que não agradam a Deus. Por isso nós vamos fazer uma pequena introdução para nós entendermos um pouco mais sobre essa carta, essa epístola tão importante, que é aí um dos maiores tratados teológicos que a gente tem sobre igreja, sobre salvação, questão da lei, da graça, questão do pecado, esse tratado aí que o apóstolo Paulo deixou para a gente. A importância fundamental de Romanos na história da igreja, ela é bem conhecida. Muitas vezes ela desempenhou um papel decisivo na renovação da fé e da vida cristã. Seremos sensatos se a discutirmos com a vida, com a ávida expectativa. Precisamos discutir com muita expectativa de ver o que esse texto quer trazer para a gente. Não é fácil, admito para os irmãos, não é fácil. É necessário reconhecer isso prontamente, que não é uma epístola muito simples, de ser explicada, de ser exposta, explanada. Ela requer muito do pregador, do pastor da igreja, não é verdade? Porém, se estivermos dispostos a trabalhar nela com seriedade e atenção, não precisamos recear que nossos esforços não sejam grandemente recompensados.
Enquanto há apenas poucos estudiosos sérios hoje, né, que duvidem ser Paulo autor da totalidade de Romanos, né, naturalmente, né, afirmam, né, alguns costumam ainda, né, excetuar algumas passagens curtas, né, aquela coisa toda. Existe considerável controvérsia a respeito da confusão da prova, incidindo sobre a relação dos capítulos 15 e 16, né, como o resto da epístola. Eles acham que esses dois capítulos foram acrescentados, não pertencem ao apóstolo Paulo, né. Essa prova inclui, entre outros itens, o fato né, da doxologia que nós temos ali no capítulo 16, né, colocado diversamente, né, na tradição textual, né, no fim do capítulo 14, né, ou no fim do capítulo 15, né, no fim do capítulo 16, né, e também ambas no fim do capítulo 14 e no fim do capítulo 16. Na verdade, o fato de que a graça, né, aparece duas vezes na grande maioria dos manuscritos, como lá em, né, Romanos 16, 20, parte B, 16, versículo 24, né, mas é omitida por algumas autoridades antigas, no primeiro lugar, e por outras, né, incluindo algumas muito importantes no segundo. Né, a omissão por um manuscrito grego, né, com algum apoio adicional, né, de, por exemplo, em Roma, né, como nós acabamos de ler, aos cristãos que estão em Roma, né, tal, né, que estão em Roma, no versículo 15 também diz isso. Ou seja, né, são duas únicas referências explícitas a Roma na epístola, né, e o fato de que o capítulo 16 compõe-se em grande parte de saudações a pessoas particulares que o apóstolo Paulo conhecia e fazia amigo nas suas viagens missionárias, né. Dessa prova apresenta-se basicamente três explicações. Primeiro, que Paulo compôs originalmente do capítulo 1 ao capítulo 14, né, sem as referências a Roma, né, e tal, como carta geral, para quê? Para circulação entre as igrejas não fundadas por ele, né, que não visitaria e que por isso, né, adaptou posteriormente para enviá-la aos cristãos de Roma com o acréscimo do material que agora acompanha 14:23, né, como também inserção das referências a Roma no capítulo 1, né. Segundo, também nós temos também que Paulo compôs originalmente apenas do capítulo 1 ao capítulo 15 e aí enviou a Roma, né. Depois enviou cópia dela completada pelo capítulo 16 a outra igreja, né, e supõe-se em geral que seja a igreja de Éfeso, né, e que Paulo compôs o 1, e por último nós temos aí que Paulo compôs apenas do capítulo 1 ao capítulo 16 para ser levado a Roma, né. É quase certo que a primeira deveria ser rejeitada como improvável, né. Em primeiro lugar, porque do capítulo 1, versículos 8 a 13, né, contém declarações, né, a tal ponto específico de ser dificilmente aceitáveis numa carta não tensionada para a igreja particular, ou menos, né, para um grupo particular de igrejas, né. A seção objeção é até mais grave, né, segunda objeção que nós tivemos aqui, ela é até mais grave porque, né, de que 14:23 decorre a conclusão que não se satisfaz de modo algum a carta, até com a adição da doxologia, né, que Paulo contentou-se no começo com terminar sua carta, se terminasse ela no capítulo 14, versículo 23, não é verdade? E que somente mais tarde, ao adaptá-la para Roma, percebeu ser o argumento incompleto e por isso inseriu o capítulo 15, dos versículos 1 a 13, né? Olha só que coisa interessante, né? E antes de acrescentar um material com importância específica para os cristãos romanos, é extremamente verossímil. Isso não se dá, não é verdade? A forma breve, né, da carta deve, antes ser explicado como tendo origem em Marcião, né, o qual, de acordo com Orígenes, suprimiu tudo que depois do capítulo 14 a 23, né, um teólogo aí, né, um herege, né, Marcião, a partir do capítulo 14 a 23 não tem mais a carta, não existe mais nada, né, termina ali, né, segundo a tradução dele, né, o fato de que com as opiniões que ele nutria, né, tivesse feito objeções ao capítulo 15 e com a sua forte concentração de citação do Antigo Testamento, né, declarações tal, né, ali como o capítulo 15, né, e torna-se facilmente compreensível. Na verdade, a doxologia, seja qual for a sua origem, né, foi acrescentada provavelmente em primeiro lugar a este breve texto porque se sentia a necessidade de alguma espécie de conclusão, ele precisava concluir aquele texto. Então por isso ele vai então colocar aquela doxologia e também vai nominar algumas pessoas ali, né. As leituras variantes, né, que você tem, que constituem o argumento mais forte em favor,
né, da primeira, né, talvez tenha explicação como devido ao que a tendência a omitir referências localizadoras no uso litúrgico. A alegação, no segundo ponto que nós tratamos, de que o capítulo 16 é mais adequado para Éfeso do que para Roma, parece-nos totalmente inconveniente também, inconvincente também. Não, com certeza não. Não tinha ideia, não era ideia de Paulo escrever essa carta aos cristãos de Éfeso. Por exemplo, a presença de tantas saudações individuais, longe de falar em favor de Éfeso, contra Roma, aponta na direção oposta, né? Já que, a julgar pelas outras cartas dele, Paulo dá a impressão de abster-se de enviar saudações a particulares conhecidos dele, provavelmente porque recebeu ser odioso, escolher indivíduos, onde todos eram amigos dele, ao passo que ao escrever a Roma, que ele ainda não visitara, o envio de saudações a conhecidos seria um meio de estabelecer um contato, e não causaria nenhuma surpresa que muitos, que ele encontraram em outros lugares, tivessem chegado à capital imperial, E se tivesse enviado realmente cópia de cartas escritas para outras igrejas, a igreja de Éfeso, onde exercia o ministério mais tempo do que em qualquer outro lugar, é concebível que não tivesse mais nada a lhe dizer do que aquilo que se diz no capítulo 16, verdade? O argumento mais forte em favor, do terceiro argumento que nós colocamos é a posição, da doxologia no final do capítulo 15. É um antigo manuscrito grego, muito importante. Não constitui, porém, o que? Grande dificuldade de compreender como a conclusão de forma desse texto pudesse existir. Caso alguma cópia de Romanos fosse enviada por Paulo a outra igreja por causa do interesse geral e da importância de seu conteúdo, não causaria surpresa alguma, se o último capítulo fosse omitido, por não oferecer o que? Interesse geral. E numa data mais ardia, alguém fazendo cópia de Romanos para uso de sua própria igreja poderia facilmente tê-lo omitido pelo mesmo motivo, não é verdade? E a explicação do terceiro ponto que nós colocamos, segundo a qual Paulo compôs, do capítulo 1 ao capítulo 16 para os cristãos de Roma, deveria ser sem dúvida aceita como capaz de dar razão a toda a prova das formas mais convincentes. Ou seja, Paulo escreveu do capítulo 1 ao capítulo 16 da carta aos Romanos. Na verdade, toda é escrita de Paulo. Não surpreende que a doxologia, acrescentada ali originalmente, a forma breve de Romanos, a fim de fornecer o que? Conclusão para o documento, com o final obviamente satisfatório. Devia-se, em vista de sua intrínseca atração, chegar o quê? Chegar a serem anexadas as duas outras formas do texto. Nesse ponto, pode-se fazer referência a Tércio, que é o amanuense que vai ali, que vai redigir o texto ali, Paulo vai falar e Tércio vai ali, No mundo antigo, os secretários, desfrutavam que frequentemente de muita liberdade na composição de suas cartas. Lembra que Tércio ele é um amanuense, ele que com certeza redigiu a carta, Paulo ia falando e ele ia escrevendo ali, porque, aquela coisa toda. Então, Tércio poderia ter, uma liberdade, das suas cartas, A natureza de Romanos, porém, é de tal que podemos estar seguros de que Tércio tomou nota da carta por extenso, diretamente do ditado de Paulo. Ou então anotou primeiro alguma forma de taquigrafia e depois escreveu por extenso. É praticamente certo que foi durante os 3 meses que Paulo esteve na província da Acaia, aqui Atos 20, versículo 2, e o versículo 3 faz referência, que Romanos foi escrita. Nenhum outro período dentro dos limites fixados pelas indicações dos capítulos 1 e 15 é provável que tenha sido adequado como este fosse escrito de algo tão substancial e tão cuidadosamente pensado e composto como Romanos. Com muita probabilidade, esse período deve ser identificado, seja nos últimos poucos dias de 55 depois de Cristo ou as primeiras semanas do ano 56 depois de Cristo, ou seja, como nos poucos dias de 56 e as primeiras poucas semanas do ano 57, na verdade, fica entre esses anos aí, não é? A cronologia não é exata, na verdade. Em vista do íntimo relacionamento que Paulo, tinha com a igreja de Corinto, é provável que tanto ele como Tércio que permaneciam em Corinto ou perto, Conclusão é que vários pormenores da epístola podem ser tomados como apoio de empréstimos. É altamente provável, que o evangelho foi estabelecido em Roma em data muito precoce, levado para lá por meio da presença de cristãos, o desempenho de seus negócios ordinários seculares, em vez de por meio de qualquer atividade evangélica empreendida de maneira especial. É verdade que a tradição posterior menciona Pedro como fundador da igreja romana, porém, visto que na sua forma mais primitiva a tradição associava Paulo a Pedro,
né, afirmando ambos como cofundadores, né? E visto que não pode haver dúvida de Paulo ter sido fundador da Igreja Romana, no sentido ordinário da palavra, né, é provável que tudo quanto ganha significado originalmente foi que tanto Pedro como Paulo haviam estado em Roma em alguma época, né? Haviam, né, havia desempenhado um papel significativo na primitiva história, na história da Igreja Romana, né? E por fim havia o que? Confirmado o seu ministério apostólico pelo martírio em Roma ou nas suas proximidades, né? E portanto eram em sentido especial apóstolos da Igreja Romana, né, cujos restos mortais estavam em posse dela, né? Uma vez que Romanos não contém referência alguma a Pedro, é praticamente certo que ele não estava em Roma no tempo em que Paulo escrevia, né? E provavelmente que até esse tempo ele nunca esteve lá, na verdade. Com relação à composição da Igreja Romana na época em que Paulo escrevia, surge naturalmente o problema se ela era predominantemente judaico-cristã ou predominantemente gentio-cristã, né? Argumentaram alguns que cristãos judeus constituíam a maioria, mas comum é a opinião de que Paulo dirigia-se a uma comunidade principalmente gentílica, né, de gentios, né? A verdade, no entanto, parecia ser que é impossível decidir com alguma certeza se no tempo em que Paulo a escrevia, a maioria dos cristãos romanos era gentia e que devemos por isso deixar estar o problema sujeito a debate. Aí, né, temos muito debate sobre isso, né? O que é absolutamente seguro é que tanto os elementos judeus cristãos como também os gentios cristãos eram consideráveis, né? Era evidentemente o que? Não assunto de maioria preponderante, de minoria insignificante. Isso com certeza não, né? Que organização os cristãos romanos possuíam, a gente não sabe, né? Pela disposição das saudações do capítulo 16, parecia existir vários graus diferentes, né, os quais reuniam-se por iniciativa própria para o culto, né? Reuniam-se sempre todos juntos como a única igreja que está o quê? Em Roma, né? Em vista da prova do capítulo 16, né, do fato que a palavra igreja, eclesia, nunca é empregada em Romanos com referência à comunidade cristã em Roma como um todo, também em vista do tamanho da área coberta pela cidade de Roma, devemos levar em conta a possibilidade de ter havido pouca, ou se alguma havia, organização central que FEB possa ter precisado, né, contatar com várias igrejas separadas em vez de apenas entregar a carta de Paulo a uma só direção de igrejas, né? Isso a gente não sabe, não tem muita certeza, né? A ocasião da epístola é bastante clara, né? Paulo concluiria aquela obra missionária pioneira no leste, né, que acreditava devia ser feita por ele, e agora propôs primeiro levar os rendimentos da coleta feita pelas igrejas da Macedônia e da Acaia a Jerusalém, né? E depois partir para onde? Para a Espanha. O desejo de Paulo era ir para a Espanha, expandir, né, a obra missionária ali na Espanha, né, a fim de continuar ali seus trabalhos missionários, né? Esperava visitar Roma no seu caminho para o oeste, né, e passar um breve tempo com os cristãos de lá e logo revigorado pelo seu companheirismo continuar a viagem para o seu novo campo de missão com a bênção, né, interesse e também o apoio dos cristãos ali em Roma, na verdade. Só isso é evidente, né, que neste momento Paulo decidisse escrever aos cristãos de Roma, né? Era isso que ele esperava quando escreve essa carta, né? Era obviamente oportuno comunicar um aviso adequado, né, de sua visita projetada, né? Para quê? Para falar de seus planos espanhóis, né? E assegurar o uso, né, de menos preparar o caminho para garantir o interesse deles e a assistência ativa na sua realização, né? E também ele pediu orações por si próprio, né? Paulo precisava de oração, né? Visto que a grande maioria dos cristãos de Roma nunca tinham visto, não conheciam, né? Paulo sentiu a necessidade de se apresentar a eles. E é significativo que o sobrescrito, né, que ele faz no capítulo 1 seja bem mais longo do que em qualquer outra carta paulina, uma vez que para Paulo o mais importante a respeito de um apóstolo era a mensagem que ele estava incumbido de proclamar, né? Dificilmente surpreender ter decidido que o melhor meio de apresentar seria incorporar na sua carta um relato do Evangelho conforme chegar a atendê-lo, né? Diversas considerações práticas provavelmente o estimularam a fazer o relato, especialmente pleno e cuidadoso, né? Ele pregara o Evangelho durante cerca de 20 anos ininterrupto pregando o Evangelho, né? E pode perfeitamente ter estado consciente de ter atingido certa maturidade de experiência, de reflexão, de compreensão,
né, o que o tornava um tempo maduro para tentar o que? Com auxílio divino, a apresentação tão ordenada do Evangelho. Né? Pode perfeitamente ter pensado que, em vista do tamanho, da importância da comunidade cristã romana e da sua localização na capital imperial, estamos tratando aqui da capital, né, mais importante da época, Roma, a capital do império, não é verdade? Né? Para onde muitos cristãos de outros lugares viriam numa época ou em outra, né? Uma sistematização dentro de sua carta aos cristãos romanos seria o quê? Uma sistematização especial boa, né, do ponto de vista de beneficiar tantas pessoas quanto fosse possível, né? Não só edificando os crentes, mas também o que? Proporcionando orientação para os esforços missionários da igreja, né? Para a apresentação tão cuidadosa do Evangelho. Um assunto muito importante na carta aos Romanos, o Evangelho, coisa que hoje no Brasil muitos não sabem o que é o Evangelho. A gente vai aprender aí o que Paulo ensina sobre o que é o Evangelho, né? Carta da Epístola de Paulo aos Romanos deveria ser o Evangelho de Paulo aos Romanos, porque ali ele trata sobre o que é o Evangelho, né? O que é o Evangelho, né? Isso é muito importante para a gente, né? Ele pode, né, até mesmo, possivelmente, né, ter pensado que as semanas que antecedessem o momento de sua partida para Jerusalém, né, ele portasse alguma promessa do que? De proporcionar o que? A liberdade necessária em relação ao que? A urgência na qual seria capaz de pôr em ordem o que? Os seus pensamentos. Essa carta ela é importantíssima demais. Essa carta ela é gostosa demais de ser lida. Ela é muito importante para nós. Nós temos que lê-la afinco mesmo, não é? O nome da epístola, né, refere-se aos seus destinatários originais, né? Os membros da igreja o quê? Em Roma. E o que é Roma? Capital do Império Romano, né? Vamos falar um pouco sobre a autoria e a data, para nós entendermos um pouco esse pano de fundo aí, né? É um pouco chato essa parte, mas é muito importante, meus irmãos. Eu sei que é chato, eu sei que, né, é muito, né, muita coisinha assim, mas isso é muito importante para nós podermos entender o que o autor quer dizer, o que significa o texto, seriedade, sabe por quê? É a palavra de Deus, não é minha. Então a gente precisa, né, entender isso. Eu sei que essa parte introdutória é uma parte chata, mas vamos com calma. Ora a Deus, peça a Deus para dar paz, tranquilidade. Nós vamos aprender. Vamos falar um pouco sobre autoria e data. Lembrando aqui, ó, 3 coisas importantes que você precisa. Marca texto, né, em gel, para não manchar a sua Bíblia. Lápis, para fazer anotações. Caneta, para fazer anotações, né? E rascunhos, faça muitos rascunhos, que isso é importante, né? Isso é muito importante. Concernente à autoria e à data, né? Ninguém contesta que foi o apóstolo Paulo quem escreveu Romanos. Ninguém, né? Assim como o seu homônimo, né, o primeiro rei de Israel, no caso ali Saulo, né, era o nome hebraico de Paulo, né? Paulo é o seu nome grego e Saulo é o nome hebraico, né? Então você vê ali que, né, ele tem um nome do primeiro rei de Israel, Saul. Por isso que é Shaul Rachalia, Paulo de Tarso, né? Então tanto Paulo como Saul são o mesmo, né? São homônimos, né? Isso é muito importante a gente saber disso, né? E também, né, Paulo pertencia o quê? À tribo de Benjamim, né? Como está lá em Filipenses capítulo 3 e 5, né? Ele era também o quê? Cidadão romano, né? Além de ser judeu, ele tinha também a cidadania romana, né? Paulo nasceu na época do nascimento de Cristo, ali em Tarso, uma cidade muito importante, né? Na província ali romana da Cilícia, localizada na Ásia Menor, onde hoje é o quê? Onde hoje é a atual Turquia, né? Ele passou muito tempo do início da sua vida em Jerusalém como aluno do famoso rabino Gamaliel, né? Um rabino muito importante que tinha na época ali, se eu não me engano, não sei se era filho ou neto de Hilel, né? Eram 2 escolas que tinham na época, Shammai e Hilel, 2 escolas importantíssimas ali, né? E Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, né? Assim como seu pai, que era, né? Assim como seu pai, Paulo também ele era o que? Um fariseu, né?
e membro da seita judaica que mais severa que havia naquela época, né? Miraculosamente ele foi o que? Convertido no caminho de Damasco, quando ele teve um encontro com Jesus, né? Onde pretendia o que? Prender os cristãos, né? Paulo começou o que? Imediatamente a proclamar o que? A mensagem do Evangelho. Olha que coisa interessante. Aquele que era perseguidor, né? Agora ele é perseguido por Cristo. E agora que ele perseguia, agora ele está pregando, né? Lindo. É Deus, é a graça de Deus, irmãos. É a graça de Deus, né? E depois de escapar por um pouco, né, de Damasco, com vida, né, Paulo passou 3 anos na região da Arábia, né, ao sul, né, ali ao leste ali do Mar Morto. A gente pode ver isso lá em Gálatas, né? E durante esse período ele recebeu muito de sua doutrina como revelação direta do Senhor. Por isso que ele diz, porque eu recebi do Senhor, não recebeu de homem algum, ele recebeu do Senhor Jesus, esse ressurreto Jesus Cristo, né? Mais do que qualquer outra pessoa, Paulo foi o responsável por espalhar, né, a mensagem do Evangelho por todo o Império Romano, né? Ele fez 3 viagens missionárias através do mundo mediterrâneo, né, pregando incansavelmente o Evangelho que ele antes, né, ele procurava destruir. Olha que coisa interessante, né? Depois que Paulo retornou a Jerusalém, levando uma oferta para os necessitados da igreja de lá, né, ele foi falsamente acusado por alguns judeus, né, açoitado de modo bárbaro ali, né, por uma multidão furiosa, né, preso pelos romanos, né. Embora os 2 governadores romanos, tanto Félix como Festo, né, bem como Herodes Agripa, né, não tivesse ali encontrado nenhuma culpa por nenhum crime, a pressão dos líderes judeus manteve Paulo sob custódia romana, né. Depois de 2 anos, ali o apóstolo Paulo exerceu, né, o seu direito como cidadão romano e apelou para César. Depois de uma viagem angustiante, todo mundo conhece a história, né, que incluiu ali uma tempestade violentíssima, né, que quase 2 semanas no mar, né, que culminou no naufrágio, né, Paulo chegou a Roma, né. Finalmente, né, ele foi libertado para um breve período de ministério, mas foi preso novamente. Então, Paulo sofreu o martírio em Roma, provavelmente, não sabemos, não é certo, entre 65 e 67 depois de Cristo. Isso por causa da segunda carta de Paulo a Timóteo, né? Embora fisicamente, né, inexpressível, né, Paulo possuía uma força interior concebida pelo Espírito Santo, né? Ele tinha o poder do Espírito Santo, né? A graça de Deus se mostrou suficiente para cada uma de suas necessidades. Isso é muito importante, né? Capacitando esse nobre servo de Cristo a terminar sua carreira espiritual com sucesso, né? Perdão, meus irmãos. Paulo, ele escreveu a carta de Paulo, como eu já falei, né, quando ele estava em Corinto, né, conforme indicado, né, pelas referências. Nós temos ali a irmã Febe, né, Sencré, aeroporto de Corinto, né, ele faz referência também a Gaio, a Erasto, né, os quais estavam todos ali associados ao quê? A Corinto, né? O apóstolo escreveu essa carta perto do fim de sua 3ª viagem missionária. Como nós já falamos, é importante ressaltar isso novamente, muito provavelmente no ano 56 depois de Cristo, né? Enquanto se preparava para partir para a Palestina, né, onde ele tinha recolhido toda uma oferta para os crentes pobres da igreja de Jerusalém, né? A Febe foi dada essa grande responsabilidade de entregar a carta aos cristãos romanos, né? E uma coisa interessante também que eu quero ressaltar com os irmãos é a questão do contexto e o cenário da época. É muito importante isso para a gente. Por quê? Roma, ela era a capital, ela era a cidade mais importante do Império Romano, né? Ela foi fundada no ano de 753 a.C., mas ela não é mencionada nas Escrituras até a época do Novo Testamento, né? Roma, ela está localizada ao longo do rio Tibre, né, a cerca de 24 quilômetros do mar Mediterrâneo, né, até o porto artificial, né, até que o porto artificial fosse ali construído nos arredores de Ostia, né, o principal porto de Roma era Puteoli, né, a cerca de 240 quilômetros de distância. Nos dias de Paulo, a cidade tinha uma população de cerca de 1 milhão de pessoas, e sendo a sua maioria de escravos. Isso é importante para a gente entender depois, né, quando Paulo, né, escreve a sua carta, né. Roma ostentava construções magníficas, tais como ali o Palácio do Imperador, os Circos Máximos, né, o Fórum,
né? A sua beleza estava o quê? Arruinada o quê? Pelas moradias miseráveis em que tanto viviam os que estavam por ali, né? De acordo com a tradição, Paulo foi martirizado fora de Roma, na Via Horta, durante ali o reinado de Nero, né? Ele foi decapitado 54 a 68 depois de Cristo. Alguns dos que foram convertidos, né? Você pode perguntar como é que o evangelho foi parar em Roma, né? Como é que esse evangelho foi parar lá, que não tem presença de discípulos, não tem presença de apóstolos ali, ninguém sabe quem é o fundador da igreja ali, quem começou os trabalhos ali, né? Então alguns, né, os que foram convertidos no dia de Pentecostes, né, provavelmente fundaram a igreja de Roma, porque ali havia várias nações, a descer do Espírito Santo, tinham várias nações ali, né? Paulo ansiava o que? Por visitar a igreja romana, né? Mas foi impedido de fazê-lo, né? Muitas vezes o que nós queremos fazer não é a vontade de Deus. Isso também aconteceu com o apóstolo Paulo. Se aconteceu com ele, não vai acontecer comigo e com você? Na verdade, nós fazemos planos, mas a resposta ela vem de Deus, né? E pela providência divina, né, a impossibilidade de Paulo visitar a Roma deu ao mundo o quê? Essa inspirada obra-prima da doutrina do Evangelho, que é a carta de Paulo aos Romanos. Se ele tivesse ido, nós não teríamos essa carta tão maravilhosa. Olha que coisa interessante, né? O propósito de Deus ele é sempre melhor e maior do que os nossos, não é verdade? O propósito principal de Paulo, meus irmãos, ao escrever aos Romanos, era de ensinar as grandes verdades do Evangelho da Graça aos crentes que nunca haviam recebido nenhum tipo de instrução apostólica, né? A carta também, né, o apresentou a uma igreja em que ele não era conhecido, mas que esperava visitar em breve por várias razões importantes. Primeiro, ele queria edificar os crentes. Ele queria pregar o evangelho para eles de maneira sistemática, né? Conhecer os cristãos romanos para que eles o encorajassem. Paulo também precisava de encorajamento, precisava de oração, né? E também para que o auxiliasse com o seu seu planejado ministério de ir para onde? Como eu já falei, de ir para a Espanha. Ele queria ampliar o seu ministério para onde? Para a Espanha, onde ninguém ainda havia chegado até então. Ele queria ir para lá. Diferente das outras epístolas, como 1 Coríntios, Gálatas, né, o propósito de Paulo ao escrever aos Romanos não era de corrigir uma teologia aberrante ou repreender, né, uma vida ímpia. Não. A igreja romana era doutrinariamente correta. Porém, como todas as igrejas, precisavam das preciosas instruções doutrinárias, né, e práticas que essa carta ela fornece. Olha a importância. Paulo era um grande plantador de igreja. Era um pastor sensacional. Era um camarada completo. Era um camarada completo. Deus usou ele de uma maneira tremenda, assim como ele quer usar a mim e a você, meus irmãos. Nós temos também na carta, se você quiser anotar aí, né, alguns temas históricos e teológicos, né? Visto que é principalmente uma obra doutrinária, né, Romanos contém pouco material histórico. Paulo usa os personagens familiares do Antigo Testamento, né, como Abraão, Davi, Adão, Sara, Rebeca, Jacó e Esaú. Fala também sobre Faraó, né, como ilustrações, né? Ele também conta um pouco da história de Israel, né? E o capítulo 16 fornece um vislumbre da natureza e do caráter da igreja do século I e também dos seus membros, né? O tema maior de Romanos é o que? A justiça que vem de Deus, né? A verdade gloriosa de Deus que justifica o culpado, perdoa os pecadores condenados somente pela graça por meio da fé em Cristo. Os capítulos de 1 a 11 apresentam as verdades teológicas da doutrina, enquanto os capítulos 12 a 16 detalham o seu efeito prático na vida dos crentes, né, individualmente, né, ou na vida de toda a igreja. Então nós temos uma parte teórica e uma parte prática, né? Isso é muito importante para a gente. E alguns tópicos teológicos, né, específicos incluem princípios de liderança espiritual, né, a ira de Deus contra a humanidade pecadora, né, princípio de julgamento divino. Nós temos ali a universalidade do pecado, a exposição e defesa da justificação pela fé somente, né, a segurança da salvação, né, a transferência do pecado de Adão para toda a humanidade, a santificação, que é um processo, a eleição soberana, isso causa, dá pano para a manga esses capítulos, né, o plano de Deus para Israel, né. Fala também um pouco sobre os dons espirituais, a religiosidade prática e também a responsabilidade do crente para o quê? Para com o governo humano, né? E alguns princípios ali que a gente tem de liberdade cristã.
Então isso traz para a gente o quê? Desafios para a interpretação. Para a interpretação do texto bíblico. Isso é muito importante, né? E quais são os desafios que a gente tem? Como todo texto, Romanos então muito mais. Traz alguns desafios para a interpretação do texto, né? Como a obra doutrinária preeminentemente do Novo Testamento, né, Romanos naturalmente contém algumas passagens difíceis de se interpretar, muito difíceis, né? A discussão de Paulo sobre, né, a perpetuação do pecado de Adão é complicado. É uma das passagens teológicas mais intensas e mais profundas de toda a Escritura, né? A natureza da união da humanidade com Adão, né? E como que o pecado de Adão foi transferido para a raça humana, né? Sempre se foram assuntos assim, de fortes discussões, acaloradas discussões, na verdade. Os estudiosos da Bíblia também discordam, né, sobre se o capítulo 7, do 7 ao 25, descreve a experiência de Paulo como crente ou como descrente, né? Ou se é um esquema ali literário que não se destina a ser autobiográfico, né? As doutrinas, né, intimamente relacionadas à eleição, né, à soberania de Deus, né, tem confundido aí muita gente tem dado pano para muita manga, né? E outros questionam, né, se os capítulos do 9 a 11 ensinam que Deus tem um plano futuro para Israel e outros para a nação, né? Alguns ignoram o ensinamento de Paulo sobre a obediência do crente ao governo humano, não é? Né? E em nome do ativismo cristão, enquanto outros usam para defender a obediência servil a regimes totalitários. Então precisa ser embasado isso aí, né? Alguns desses desafios interpretativos, né, serão tratados, né? A gente vai tentar pontuar cada um deles aí e a gente vai tentar aprender um pouquinho, né, em nome do Senhor Jesus Cristo, se aproximando do texto bíblico de maneira simples, né, de maneira gostosa, né, para a glória de Deus, né? Meus irmãos, que Deus em Cristo te abençoe tremendamente, né? Esperamos em Deus a oportunidade de podermos, né, estudar essa carta, né? Eu te convido a lê-la. Leia esta carta, leia ela, né? Ela é muito importante. Leia essa epístola, leia ela toda, né? Faça anotações, rascunhe, rabisque a sua Bíblia, né, de maneira, né, rabisque ela. Se Deus nos der a oportunidade, eu quero tentar trazer o texto grego, para a gente tentar trazer algumas verdades que estão implícitas no texto, com aquilo que Deus revelou para a gente. Leia, são 16 capítulos, quer ver? Uma coisa pequenininha, rapidinho, é uma carta gostosa de ler, né? Olha só, pequenininha, não dá muita coisa não, só para você ver, olha, aqui ó, 16 capítulos, pequenininho, né? Leia a carta toda, né, em oração, ore a Deus, busca de Deus, busca iluminação do Espírito Santo, né, porque Ele inspirou o autor e agora eu e você precisamos da iluminação. Aí peça para que o Espírito Santo possa iluminar você no momento que você estiver lendo essa carta. E que Deus em Cristo os abençoe. Jesus não voltar, nós estaremos aqui para terminar essa carta, para terminar isso aí, para começar esse projeto. Conto com você. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Você que já é, Deus te abençoe tremendamente em nome de Jesus. Meu querido, que Deus possa te abençoar tremendamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Viu? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde em nome de Jesus. Fique em paz, em nome do Senhor Jesus, é o desejo do meu coração. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe.